Olá pessoal, vamos a mais um vídeo onde estarei resolvendo os exercícios. Esse vídeo é associado aos conteúdos do capítulo 4, que fala a respeito de queda livre, né, e lançamentos verticais, para cima ou para baixo. A queda livre ela vai falar de objetos que são liberados a partir do repouso, né? Por exemplo, estou segurando uma bolinha na minha mão, estou em pé e eu estou segurando essa bolinha na minha mão. De repente eu libero essa bola e essa bola começa a cair. Ela cai e ganha velocidade por conta da aceleração da gravidade, mas inicialmente não havia nenhuma força que fizesse que desse a essa bola impulso para baixo. Por isso que ela cai livremente a partir do repouso. Tá? A velocidade inicial dela é zero e ela vai ganhando velocidade. Já o lançamento vertical, por exemplo, o lançamento vertical para baixo, seria como se fosse essa mesma situação, só que ao invés de eu liberar a bolinha, eu vou lançar a bolinha para baixo. Então tem uma velocidade inicial diferente de zero quando eu lanço essa bolinha para baixo, porque eu estou dando a ela um impulso inicial. E lançamento vertical para cima é quando eu jogo uma bolinha para cima, né? Também tem uma velocidade inicial aí diferente de zero. Bora lá então. Selecionei alguns exercícios, vamos lá. Questão 1. Um corpo cai livremente a partir do repouso. Determine, aí está pedindo aceleração, distância que ele cai em 3 segundos, por aí diante. Gente, vocês têm que entender que essas questões não são um conteúdo à parte do que a gente acabou de estudar, que é o MRUV. Né? O MOVE, MRUV, MOVE, é tudo a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Então, isso aqui é um caso particular do MOVE, que é o movimento uniformemente variado, onde tem aceleração. Esses tipos de movimentos que a gente estuda no capítulo 4 tem a aceleração da gravidade, né? Que a gente adota como 10, aproximadamente 10. A maioria dos vestibulares usam 10. O valor real é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas os vestibulares adotam como 10, tá? Então, grava isso no coração de vocês. Então, a queda livre e os lançamentos verticais, eles são uma aplicação das equações do MOVE, porque tem aceleração nesses problemas, nesse conteúdo, tá? Então, se tem aceleração, então é MOVE, beleza? Então, a gente vai ter sorvetão, V igual a V0 mais AT, Torricelli, a gente vai precisar dessas três equações, beleza? Vamos lá. Nós temos essa seguinte situação, né? O corpo cai livremente a partir do repouso. Então, a velocidade inicial desse corpo é zero. O que nós temos aqui nesse problema? A aceleração da gravidade, sempre, né? Sempre apontando para baixo na vertical. Beleza? Se o corpo tem massa, gente, então tem a gravidade ali, tem a força-peso. Ok, então ele cai livremente a partir do repouso. Velocidade inicial é zero, porque é a partir do repouso. Ele vai percorrer uma certa altura, h, e aí ele está pedindo a sua aceleração. Determine sua aceleração. Gente, qual a aceleração que ele está submetido? Não é a aceleração da gravidade? Exatamente, isso aqui é simples, coisa simples, tá? Beleza, então nós temos, já falei que o valor da aceleração da gravidade na verdade é 9,8, mas os vestibulares adotam 10 porque os cálculos ficam mais fáceis de serem feitos, beleza? Então na prova do vestibular, o Enem, CEDERJ, UERJ, adotem G como 10. Letra B, a distância que ele cai em 3 segundos. Poxa, ele quer distância, né, o nosso ΔS, você também pode chamar de H, porque agora é a altura. Eu, particularmente, chamo de H. Na apostila de vocês está como Y, tá? Mas eu vou adotar como H. Podem chamar de ΔS também ou de S, tanto faz, tá? Tudo é a mesma coisa. Então, ele quer a distância, que é o H, em um tempo de 3 segundos, né? Porque a cada segundo ele vai ter percorrido uma distância diferente, beleza? Então, ele quer relacionar H com T. Qual é a equação que relaciona H com T? Ou seja, deslocamento, né, posição com tempo. É o sorvetão. Só que o sorvetão aplicado à queda livre, ele fica assim dessa forma bem resumida. Por quê? A gente não tem a posição inicial é zero. Então, S0 some. O S0 some.
nós não temos velocidade inicial, é zero. Então, V0T some. E só sobra o AT ao quadrado sobre 2. Só que esse A é a gravidade, certo? Então, A vira G. Como vocês já viram no vídeo aula que foi disponibilizado no CIS-PVS na sexta-feira, beleza? Se não assistiu, vai lá e assista, não perca. Então, é só agora pegar a equação e substituir os valores. O H é o que a gente quer, que é a distância. E o T a gente já tem, que é 3 segundos. Substituiu. Resolve primeiro aquele quadrado, gente, que é importante. Resolve o quadrado primeiro. Depois só terminar de calcular, né? Beleza? Tudo bem aí? Ok. Letra C. Sua velocidade após ter caído 70 metros. Então, ele quer velocidade, o V, com ter caído de 70 metros. O que é 70 metros? É a altura, né? Ele quer velocidade, está relacionando velocidade com H. Qual é a equação que relaciona V e H? É o Torricelli, que é o que relaciona velocidade com deslocamento, né? O Torricelli para queda livre, que vocês já viram também no vídeo aula, tem na apostila de vocês também, fica desse jeito, porque o Torricelli é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E V0 para nós aqui é zero. Então V0 some da equação, só sobra 2A delta S. O A já sabemos que é a aceleração vale G, é o G, é a gravidade. E o H e o delta S é o H, a altura que ele está percorrendo. Então o Torricelli fica dessa forma, assim, bem resumida mesmo, para queda livre. Para lançamento vertical já vai ser um outro formato, tá? Para queda livre fica assim. Então agora, gente, é só pegar realmente e substituir os dados. A gente quer o V final, né? Em função de H, que é 70 metros. É só substituir mesmo. Beleza? Faz a continha básica. Achou a raiz aí. E deu esse resultado. Gente, uma atenção aqui, porque no gabarito da apostila de vocês tá um pouco diferente. Por quê? Porque a resolução do gabarito de vocês está adotando G como 9.8, mas eu estou adotando como G igual a 10. E isso dá diferença sim nos resultados. Mas eu prefiro adotar G igual a 10 porque os vestibulares adotam assim. Então a gente tem que se acostumar do jeito que a gente vai usar no vestibular, correto? Tá bom? Letra D. O intervalo de tempo necessário para atingir a velocidade de 25 metros por segundo. Então ele quer o ΔT, no intervalo de tempo, nosso T, com a velocidade, até atingir a velocidade de 25 metros por segundo. Então ele está associando T e V. Qual a equação que associa os dois, V e T? Aquele de velocidade é igual a V0 mais AT, né? No Torricelli o A vale, na queda livre o A vale G, né? O V0 é zero. Então, essa equação fica de forma simplificada assim, né? Gente, mais uma vez, tá com dúvida? Vai na apostila, olha, lê o conteúdo. Vai na videoaula que foi disponível para vocês na sexta-feira no CIS-PVS. Tá também no nosso canal do PVS. Não deixem de acessar os conteúdos, beleza? E não deixem de tirar dúvidas comigo também. Agora, gente, é só substituir dados para a gente achar o T, que é o T que a gente quer, que é o intervalo de tempo, para ele alcançar essa velocidade. Beleza? Substitui ali. Passo 10 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Achamos o T, 2,5 segundos. Beleza? Ah, mas Sueli, ele pode alcançar uma velocidade maior que 25? Talvez. A gente pode calcular a velocidade máxima, que é quando ele atinge o solo. Para a gente calcular a velocidade máxima, a gente calcula primeiro o tempo de percurso total, ou então o H máximo, né, que é o H total. E aí coloca em função de V, tá? Usa as equações em função de V. Só que nesse caso nós não temos esses dados suficientes para poder calcular isso, tá? Letra E. Então, voltando aqui, significa que essa velocidade vai aumentando, né? Conforme ele vai caindo. O corpo vai caindo, então a velocidade vai aumentando. Tá ok? Até se coligir com o chão. Letra E. O intervalo de tempo necessário para o corpo cair 3 vezes 10 a 2 metros. Gente, esse 3 vezes 10 a 2 metros é a altura, certo?
3 vezes 10 a 2 seria o quê? 3 vezes 100. 10 a 2 é 100. Ou usa aquela regra de notação científica. 10 a 2, 2 positivo, então acrescenta mais duas casas aqui. Anda para a direita com a vírgula, duas casas. Então, 300 metros. Ele quer o intervalo de tempo, que é o T, para essa altura H. Gente, mesma equação que a gente utilizou na B. Essa equação da B, é uma equação que não é só para achar o H máximo. É uma equação que a gente pode achar o H para qualquer valor de T. Então, essa equação é muito útil, tá? Não é só para H máximo, é para achar um H em função do tempo, porque a distância também, a altura que ele vai percorrendo, vai variando conforme o tempo passa, né? Vamos lá então. Agora é só substituir mesmo. Já botamos lá 300, né? 3 vezes 10 a 2 é 300. Só substituir os valores nos lugares certos, a altura no lugar de H, né? G vale 10. Vamos isolar o T. Então, passo o 2 que está dividindo para o outro lado multiplicando e o 10 que está multiplicando dividindo. O 2 foi para lá multiplicando e agora o 10 vai passar dividindo. Resolve isso aí. Como t está ao quadrado, t ao quadrado vale 60, então o inverso do quadrado é o quê? Raiz. Tira a raiz, então. Toda variável que tiver ao quadrado, você quer achar o valor daquela variável, você tem que tirar a raiz. Então, dá aproximadamente 7,7 segundos. Próxima questão. Uma pedra é atirada verticalmente para cima, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ó, isso aqui já é lançamento vertical, ela foi atirada para cima, foi lançada para cima, é isso que significa. Então, qual a velocidade dela inicial? É igual a zero ou diferente de zero, se a gente lança ela para cima? Diferente de zero, né? Tem uma velocidade inicial aí, né? Senão não tem nem como ela sair do lugar, né? Naturalmente ela não sai. Os corpos caem naturalmente, mas não vão para cima naturalmente, né? Continuando, ela é apanhada em seu caminho de volta, em um ponto 5 metros acima de onde ela foi lançada. Pô, Sueli, não entendi nada do enunciado. Então, montei desenho para vocês aí. Ó, tem o lançamento de uma bola, uma pedra, velocidade inicial de 20 metros por segundo. E ela é apanhada no caminho de volta em um ponto 5 metros acima de onde foi lançado. É como esse desenho aqui. Tem um carinha lá embaixo, acho que eles são gêmeos, né? O carinha lá embaixo, lançou a pedra lá, ó, com 20 metros por segundo. Chegou lá em cima em B, né? Ele lançou em a pedra atinge velocidade, percurso máximo lá em B, né? Que é quando a velocidade dela zera, né? E depois, quando ela tá descendo, tem um carinha lá em cima, o gêmeo de baixo, né? E ele, de brincadeira, vou pegar essa pedra. E pegou de volta, beleza? Então, ele pegou a 5 metros distante do ponto onde ela foi lançada, ou seja, do ponto A. O carinha lá em cima pega a bola com uma diferença de altura do ponto A de 5 metros, que é de onde ela foi lançada. É isso que a questão está dizendo. E todo lançamento vertical, ele tem esse jeito de subir, né? O corpo sobe, é lançado para cima, então ele sobe e vai diminuindo de velocidade, porque a aceleração da gravidade é sempre para baixo. Então, nesse caso, ela está a favor ou contra esse movimento? Se o corpo está subindo e a aceleração da gravidade está para baixo? Está contra o movimento. Então, o movimento está para cima, a aceleração da gravidade está para baixo. Está contra o movimento. Isso significa que essa aceleração da gravidade vai desgastar o movimento. Então, ele vai perder velocidade conforme o tempo passar. Entende? Por isso que ele vai subindo, subindo até a velocidade dele parar. Atinge o ponto máximo, que é onde a velocidade dele é nula. E ele depois começa a cair de novo. Beleza? Na verdade, esse tipo de movimento de lançamento vertical para cima, ele é como se fosse o oposto da queda livre. Velocidade nula em cima e velocidade diferente de zero embaixo, tá? Então, se você utilizar as equações de queda livre também dá certo. Beleza. Então, a aceleração vai ser menos g, porque a gravidade está se opondo ao movimento na subida. Na descida está a favor, então é mais g. Na subida é menos g, na descida é mais g.
Beleza, vamos lá então. A letra A. A velocidade da pedra quando ela foi apanhada, ou seja, a velocidade da pedra no ponto C. Ok? Essa velocidade inicial vale 20 metros por segundo, que é a velocidade de lançamento, que está a velocidade do ponto A, ok? Nós temos gravidade sempre para baixo. No ponto D ali, gente, eu marquei outro ponto D ali, por quê? Quando a pedra está subindo e passa pelo ponto B, ela tem uma velocidade. Quando ela está descendo e passa pelo ponto C, gente, a velocidade de C é a mesma quando ela está subindo e passa pelo ponto D, perdão. Então, a velocidade em C é a mesma que no ponto D, tá? É um movimento simétrico mesmo, ok? Aqui eu botei os dados, né? A velocidade inicial é 20 metros por segundo. A altura, esses 5 metros é esse Hzinho que vai ser útil pra gente, né? E o que eu acabei de falar, a velocidade em C vai ser a mesma do ponto D, tá? Se está na mesma altura, os pontos têm a mesma velocidade. O que vai ser aquela velocidade em D? Cara, a gente só tem velocidade inicial e H, isso só dá Torricelli, tá? Tem H em função de V, então é Torricelli. Lançamento vertical para cima, a aceleração é menos G, por isso que Torricelli fica assim, beleza? Então, utiliza Torricelli para o ponto D, porque achando velocidade em D, a gente está achando automaticamente velocidade em C. Se fosse usar Torricelli em C, a gente teria que considerar a partir do ponto B até C. Aí seria uma outro H que a gente não sabe nessa questão, tá? Vamos lá então. Então, nós temos o seguinte. É só continuar. Substituir os valores, velocidade inicial já temos, que é 20 metros por segundo. O H nós já temos, que é 5. E a velocidade em D, que é a que a gente vai achar. Beleza. É só terminar a conta, faz o quadrado primeiro. Tira a raiz agora, né? Vamos tirar a raiz. E achamos aproximadamente 17 metros por segundo. Se a velocidade em D é 17 metros por segundo, então em C é a mesma coisa. Então a velocidade em C também vale 17 metros por segundo. Porque esse movimento é simétrico. O que acontece na subida, acontece na descida também. Se a 1 metro de distante do lançamento, o corpo tinha velocidade de 3 metros por segundo, então a 1 metro, quando estiver descendo, estiver distante 1 metro do ponto de lançamento, ele vai ter também 3 metros por segundo. Ele o movimento é igual, ele é simétrico. Letra B. A duração de todo o percurso, né? A duração é tempo, né? Duração é tempo. Então, ele quer o T de todo o percurso. Então, a gente vai ter que encontrar o tempo de subida até chegar de A até B. E depois o tempo de B até C. E juntar esses dois tempos. De A até B é subida. Então, menos G. Tá ok? Equação que relaciona V com T, né? Só que usando o G como menos. Porque está subindo. Velocidade para cima e G para baixo. Então, seu ponto. Então, é só substituir os dados mesmo. Beleza? Já temos a velocidade inicial. A velocidade final em B é 0. É só realmente substituir, gente. A gente está indo de A para B. E aí é só achar agora o tempo. Beleza? Acha o tempo aí, deu 2 segundos. Esse é o tempo da subida. Agora vamos pegar o tempo da descida, que é de B para C. Então a gente pegou o percurso todo e dividimos em duas partes. A primeira parte é o tempo de subida de A para B e depois a parte da descida, que é de B para C. A descida no lançamento vertical para baixo, né? O lançamento vertical para baixo, né? De B para C. Né? É essa equação, como vocês já viram no vídeo aula e na apostila. Jesus, esse WhatsApp não para de tocar. Vamos lá, então. É a mesma coisa, gente. A velocidade inicial aqui, qual o ponto inicial de B para C? É o B. Vale 0. Por isso que ela não apareceu ali. Vale 0, acabou, foi para... Sumiu, ok? Foi para longe, sumiu. E a velocidade em C que a gente quer encontrar. Gente, repara que essa equação V, GT, é a mesma aplicação de V igual a V0 mais GT. A diferença é que o G é positivo porque está no mesmo sentido de movimento, para baixo, o movimento também é para baixo. E
a velocidade inicial, que é o ponto B, vale 0, então ela some. A gente só substituir e aí a gente encontra o valor, né, do tempo. A velocidade em C a gente descobrimos na letra A, que é 17. E aí deu 1,7 segundos. Então, o tempo total do percurso é só juntar o tempo da subida com o da descida, certo? Então, o tempo total vai dar 3,7 segundos, beleza? Ah, ficou com muita dúvida? Dá um print na tela, vê com calma, tira dúvidas comigo. Próxima. Um míssil é disparado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 5 vezes 10 a 2 metros por segundo. Então, você tem o míssil sendo lançado para cima, lançamento vertical para cima. Então, se é para cima, menos G, né, que está indo para baixo, as equações de lançamento vertical para cima. Então, já pensam como é que é o Torricelli com lançamento vertical para cima? Como é que é a velocidade em função do tempo para cima? Tá ok? Já pensam, sim. Na apostila de vocês está tudo explicado, gente. Vamos lá. Na altura máxima, gente, o míssil está subindo, certo? Ele atinge a altura máxima. Ele para ali porque ele não consegue mais além. A velocidade dele foi desgastada, então ele alcança a altura máxima. Então a velocidade ali na altura máxima vale quanto? Qual é a velocidade nesse ponto máximo? É 0. Aí ele começa a retornar, certo? Então na altura máxima a velocidade sempre é 0. Ele quer a altura máxima e ele dá no enunciado o valor da velocidade inicial. A única equação que relaciona V, né, velocidade inicial com H, é o Torricelli. Beleza. Menos G, né? Lembrando, menos G, então fica ali menos no meio, porque G está para baixo, velocidade está para cima. Sentidos opostos fica negativo, menos G. Desaceleração. A gente substitui os valores. Só substitui os valores. A velocidade lá em cima no topo, a velocidade final é 0. E a velocidade inicial ele já deu no enunciado. 5 vezes 10 a 2 é a mesma coisa que 500, certo? Ele quer o H. É só substituir cada carinha no seu lugar certo. Beleza? E vamos isolar o H. Não esqueça de fazer os quadrados, certo? E ali passou o 20 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Muito bem. Então, já temos a altura, né? 12,5 quilômetros aproximadamente. Novamente, lá tá como 13 quilômetros no gabarito. Ele arredondou muito, mas o mais correto seria 12,5, tá ok? Letra B. O tempo gasto para atingir a altura máxima. Então, ele quer o T. Nós temos velocidade, já temos H, e ele quer o T. Nós temos duas opções. A gente pode usar como VGT, V igual a V0 mais GT, menos GT, perdão. Ou então aquele H, tá? A equação de H. Eu escolhi essa forma que eu acho que é menos trabalhosa. O T não tá ao quadrado, então é menos trabalhosa também. Tá ok? Vamos lá então. Prosseguindo, substitui os valores. O V final, que é a altura máxima, é 0. O V inicial já temos, está no enunciado. E a gente quer encontrar o T. Substitui os valores. Isolo o T, passa 500 para o outro lado. 10 está multiplicando, passa para lá dividindo. Nossa, velho, os sinais de menos estão sumindo. Sim, vai ficar menos em cima e menos embaixo. Na divisão e na multiplicação, menos com menos dá mais. Por isso que eu já deixei positivo, tá? 50 segundos o tempo. Beleza? Foi muito rápido? Dá um print na tela, volta a explicação. Tá beleza? Letra C. A velocidade instantânea ao final de 60 segundos. Então, ele quer a velocidade em 60 segundos. Pô, mas espera aí. Engraçado, né? Porque o tempo para ele percorrer a altura máxima é de 50 segundos. Como é que ele vai fazer 60 segundos? Um tempo a mais do tempo total? Sim, depois que ele sobe, ele vai começar a descer. Ele vai subir até atingir a altura máxima e depois ele vai retornar para baixo. Então, 60 segundos, na verdade, são 10 segundos de queda depois que ele chega na altura máxima. Então, você pode fazer como queda livre ou utilizar a equação mesmo de H, como se fosse lançamento vertical para cima. O resultado dá igual, gente.
tá bom? Ou também de velocidade. Da mesma coisa, gente, da mesma coisa, vai por mim. Aqui eu utilizei a equação que é de lançamento vertical para cima. Vamos lá então, entender essa questão. E ele quer a velocidade em 60 segundos. Vamos substituir os dados normalmente. Agora o t que vai ser substituído para a gente poder achar essa velocidade, certo? Calculando, pô, deu uma velocidade negativa. Por quê? Qual é o sentido positivo? Não é lançamento vertical para cima, então positivo para cima, certo? Se essa velocidade negativa quer dizer que está caindo, está para baixo. Então essa velocidade é justamente o que eu acabei de explicar antes. Em 60 segundos ele já vai estar descendo, entendeu? Porque em 50 segundos ele alcança a altura máxima. Depois disso ele só desce. É justamente isso. Menos 100 metros por segundo quer dizer que ele está apontando para baixo. Essa velocidade está para baixo, quer dizer que ele já está caindo nessa hora. Então, em 60 segundos, ele está com uma velocidade de intensidade de 100 metros por segundo e apontando para baixo, ou seja, está caindo. Beleza? Letra D. Quando ele estará a uma altura de 10 km... Ah, é uma pergunta, esqueceram de sinal de interrogação. Quando ele estará a uma altura de 10 km? Ele quer o H, certo? Gente, é só aplicar a equação de H para lançamento vertical para cima. Tem dúvida? Vai na apostila que tá tudo mastigado lá. Vai na videoaula que tá tudo mastigado lá. Beleza, aplicou a equação, já temos H que é 10 km. Não esqueçam de passar para metros, porque essas equações horárias estão tudo no SI. Tem metros, metros por segundo, segundos, beleza? Velocidade inicial, nós já temos, tá no enunciado. Já temos. E ele quer, quando ele estará, significa qual tempo, quando é, quando. Você pergunta a alguém assim, quando é que você foi para casa da fulana? Foi 2 dias atrás. 2 dias fala de tempo, certo? Então, quando é tempo? Então, ele quer o T, ele quer que a gente descubra o T. Vamos lá, substitui os valores. O H, 10 km, que é 10 mil metros. O V0 já temos, está anunciado. 5 vezes 10 é 2, que é a mesma coisa que 500. Substitui os valores, gente. Isola o T. Só que aqui vai dar uma equação de segundo grau. Olha que legal, né? Interessante. Vou ajeitar essa equação de segundo grau para deixar ela bonitinha. Como todo mundo estava com múltiplo ali na frente, né? Lembra que a equação de segundo grau a gente não pode ter... Não é que não possa, mas é mais interessante usar a equação quando tem o número 1, que é o invisível na frente do T. Então, fica T. Então, eu cortei todo mundo por 5. E aí, ficou esse resultado embaixo. 2.000 igual a 100T menos T ao quadrado, né? O 5 da frente todo mundo sumiu. Foi tudo dividido por 5, ok? E agora, a gente ajusta a equação. Passa todo mundo para o outro lado. Troca os sinais. Fica igual a 0. Lembra que aqui a gente vai ter que aplicar a equação de segundo grau. Então, vai ter que calcular o delta, as raízes. Delta, lembrando que é b ao quadrado menos 4ac, certo? Aqui eu já calculei o delta. Calculei as raízes, né? Lembrando que a raiz é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se não se lembra, vai na seu tutor de matemática ou vai no YouTube, caça raízes, como é que obter raiz de segundo grau, de uma equação de segundo grau, beleza? Eu calculei e encontrei essas duas raízes. Qual é que vai ser certa, né? Como é que vai ser? Então, nessa questão, ele atinge uma altura máxima de 12,5 km. Então, no ponto de 10 km está abaixo da altura máxima, certo? Ele pode alcançar essa altura máxima quando estiver subindo, vai passar pelo quilômetro 10, alcançou lá na altura máxima, que é 12,5 km, e vai voltar, e vai descer, e vai passar novamente pelo quilômetro 10, certo? Essa é a ideia. Então, ele vai ter um tempo para subir, para chegar nesse quilômetro 10, e vai ter um tempo desde o início da sua trajetória para alcançar o quilômetro 10 na descida. Então, o tempo de subida vai ter que ser maior ou menor que a descida? Considerando esse tempo, gente, desde o ponto de partida, do início mesmo da trajetória, quando o míssil sobe e depois que ele desce.
o tempo de subida para chegar no quilômetro 10 vai ter que ser menor que o tempo de descida, porque ele vai ter que percorrer a subida toda e descer, certo? Então, esse 28 segundos, que é o tempo menor, vai ser o tempo para subida. Por isso que ele é o tempo de subida. E os 72 segundos vai ser o tempo de descida, porque desde o ponto T igual a zero, vai subir e vai descer para encontrar novamente o quilômetro 10. Beleza? Próxima e última questão. Questão de CEDERJ. Atenção quem vai fazer CEDERJ, tá? CEDERJ, se você zerar qualquer matéria, você perde sua vaga, tá? Você é reprovado. Então, atenção. Todas as disciplinas são importantes, gente. Tenha atenção a todas as disciplinas. Vamos lá. Uma pedra lançada de uma altura de 15 metros do solo, verticalmente para cima. Então, lançamento vertical para cima. E atinge uma altura máxima de 20 metros acima do solo. Então, é esse esquema aqui, esse desenho, tá? Ele lança pedras com uma altura distante do solo de 15 metros e essa pedra alcança a altura máxima de 20 metros acima do solo. Então, é esse desenho. Não entendeu? Leia de novo a questão que vocês vão entender o desenho, beleza? Mesma coisa, gente. Lançamento é em A, atinge a altura máxima em B, cuja velocidade é zero. Sempre na altura máxima, a velocidade é zero. E aí depois começa a descer, beleza? Vamos lá. Letra A, calcule com que velocidade a pedra foi lançada. Ele quer a velocidade no ponto A, ou seja, a velocidade de lançamento. Os dados que nós temos ele quer a velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento. E os dados que nós temos a altura ali no ponto A, distante do solo de 15 metros. Perdão, gente, escrevi... o Hzinho ali, ó, de cima ali, ó, o H... não tá certo, o H ali de cima vale 5, porque você tem um total de 20. E ali, do ponto A para baixo, tem 15. Então, para cima fica 5, certo? Então, eu escolhi utilizar os pontos ali de A até B, tá? Porque são valores que eu tenho. São pontos que eu tenho valores numéricos, né? Em B eu sei que a velocidade é zero. E eu sei quanto vale essa altura em B. Entende? É isso. Então, vamos lá. Então, de A para B, ele vai percorrer uma distância, um H de 5 metros. Por isso que eu adotei H como 5, beleza? Então, de A para B, ele percorre um H de 5 metros. E não de 20, entende a diferença? Então, o percurso dele vai ser de 5 metros. Isso está no desenho. Vamos lá. Nós já temos os dados suficientes. Pô, ele quer velocidade. Nós temos H e V inicial. Ele quer velocidade. A equação que associa V com H é Torricelli. Novamente, Torricelli. Beleza? Substitui os dados. Lançamento vertical para cima, menos G. Se fosse lançamento vertical para baixo, gente, mais G. Beleza? Substitui os dados. E aí a gente vai obter essa velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento. A velocidade de lançamento é sempre a velocidade inicial. Acha a raiz aí, isso aí é fácil. 10 metros por segundo, beleza? Gente, se fosse lançamento vertical para baixo, nós teríamos um V0 diferente de zero, ok? Nós teríamos um G positivo, então seria mais G ali no Torricelli, ok? Então, muita atenção aí. Letra B. Calcule o tempo decorrido desde o instante em que atinge a altura máxima até o instante que atinge o solo. Então, ele quer o ponto que, desde o instante que a altura atinge a altura máxima. Onde está a altura máxima no desenho? É o ponto A, B, né? É o ponto B. Então, ele quer o tempo decorrido desde quando ele atinge B até atingir o solo. Então, ele quer o tempo que ele percorre de B até o solo. Ele não quer saber do que acontece entre A e B. Ele quer saber o tempo de B até o solo, beleza? Gente, aí é tranquilo. Qual é o H que ele percorre de B até o solo? No desenho, dá para ver que é o 20 metros. Então, a gente tem um H de 20 metros.
né? E ele quer o tempo, então nós temos H e tempo. Então a gente só usar realmente a equação ali de queda livre, gente, porque ali é como se fosse uma queda livre, porque em B a velocidade inicial é zero e ele vai caindo. É como se fosse queda livre mesmo, por isso que eu usei essa equação. É que eu falei antes, a gente pode usar queda livre para lançamento vertical para cima quando ele está lá em cima, na altura máxima. Quando ele está caindo. Quando está subindo, não. Quando está subindo, não vai ser queda livre, vai ser as equações de lançamento vertical para cima. Quando está descendo, é puramente queda livre, beleza? Já lançamento vertical para baixo, não vai ter isso, só vai ter as equações de lançamento vertical para baixo mesmo, que vocês têm que olhar na apostila. Beleza, vamos substituir os dados. O H vale 20, né, que é de B até o solo. O T é o que a gente quer encontrar. Passo 2 multiplicando, o T, o 10 dividindo. Isola o T, tira a raiz. Então, nosso tempo de B até o solo, ou seja, o tempo de queda, é de 2 segundos. Beleza? Gente, então eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu alguma parte, volta lá. Continua não entendendo? Me procura, gente. Me procura. Eu estou realmente à disposição de vocês para ajudá-los, gente. Tá bom? Peguem os outros exercícios da apostila e tentem fazer. Façam. Façam. Superem a si mesmos, gente. Tentem superar vocês mesmos. Tá ok? E bom estudo para cada um. Beleza? Até a próxima.